Que Oi? Então, daí, né, conversando com o José Augusto, ele levou essa demanda para os demais professores, e como a gente estava trabalhando exatamente direito das coisas na sexta série, a gente propôs uma visita à comunidade. A priori era só uma visita, para saber a situação e daquilo que a gente pudesse levá-los ao nosso núcleo de prática jurídica. Só que no primeiro contato que a gente viu, percebeu-se que era uma comunidade, né? Era uma invasão, 16 famílias, que somavam quase 60 pessoas, em situações lá de uma posse, alguns com tempo já para exigência de uso capião. Então, a gente percebeu que seria um caso interessante para um projeto de extensão, né? Então, a partir dessa primeira visita, a gente elaborou junto com os alunos o projeto de extensão, né? O problema que norteou todo esse projeto era a possibilidade de que a propriedade invadida pudesse ser mudada de titularidade, ou seja, o reconhecimento da propriedade através da uso capião para aquela comunidade. E a gente tensionou, elaborou objetivos, pensando assim, que a partir dali seria possível possibilitar que os alunos, depois de vistas as aulas de posse, propriedade, uso capião, a gente já tinha trabalhado esses conteúdos prévios, identificasse ali a situação de cada morador invasor, inclusive adequando os requisitos legais ao uso capião, né? Tentando separar, por quê? Porque a invasão ela não aconteceu em um período só, né? As famílias foram chegando, então havia famílias em situações, principalmente em lapsos, em períodos distintos. Professora, Oi, me Não está desculpe. passando os slides. e agora? Está passando? Não, Não está não. passando. Está passando, né? Então, espera só um O minuto. seu arquivo não está em modo de apresentação. O meu aqui está, aqui para mim, sabe? E agora? Continua? Ainda não. Vamos tentar. Agora caiu. Consegui voltar. Vocês estão conseguindo ver os slides agora? A gente vê, mas não está em modo de E apresentação. agora? Agora acho que está indo. Modo de apresentação, está com a tela cheia. Agora acho que está indo. E vocês estão vendo fotografia, agora eu estou passando, a gente fez os registros fotográficos das visitas, né? Das 2 visitas que foram realizadas na comunidade, vocês estão conseguindo ver? Não deu para nós vermos. E agora? Não está. Será que é algum problema do meu computador? Eu vou dar um stop, tirei e vou tentar novamente, mais uma vez. E agora? Nada? Nada. Está aparecendo aqui que vai compartilhar, mas ele vem sem modo apresentação. Eu não faço ideia do que esteja, porque aqui, para mim, ele está aparecendo Ele aparece. como se tivesse tudo ok. Algum outro quer tentar ver se consegue compartilhar? Só pra gente ver se É uma sugestão. Vai no compartilhamento e você compartilha a tela onde estão as imagens. Tá, só um minutinho, eu vou tentar novamente. Aí, com as imagens, aí você passa o seu slide, depois você clica no seu slide. É que as imagens, elas estão dentro do slide, a gente colocou... Não, as nossas imagens, onde você vê as nossas imagens, a sala. Câmera. Onde você está vendo as nossas imagens, você clica nessa tela. Então, você vai lá na verde e compartilha. Nada? Não sei. não tá. É só parar o compartilhamento, aí você põe para compartilhar novamente. Só que você seleciona a tela da sala, não do PowerPoint.
E agora? Eu fiz, como você falou. Não deu certo? Ela está aparecendo o seu. Agora vê, aí põe para compartilhar tela cheia agora, né? No PowerPoint mesmo. Coloquei. Agora vai. Agora Agora acho que deu Deu certo. certo? Muito obrigada, André. Ah, obrigada. Bom, então, só retomando, não foi a prática, né, inovadora, foi essa aula visita e através de um projeto de extensão. Então, como surgiu a pesquisa, a própria comunidade, né, procurou o núcleo de prática jurídica, e aí, ao invés de a gente fazer o atendimento no núcleo de prática jurídica, surgiu essa possibilidade do próprio curso, né, e fazer o atendimento, a consultoria jurídica lá na comunidade. Então, é através do representante lá da comunidade, né? Então, ele separou um espaço, era uma comunidade muito carente, foi bem complicado, assim, a questão da estrutura, porque eles não tinham nem cadeiras, né, para acomodar todo mundo, eram 16 famílias, e a discussão toda que a gente passou para os alunos, ok, é dentro do projeto de extensão, mas o que a gente vai querer, a priori, né, pelo menos que tencione aí a investigação sobre o direito de propriedade, seria identificar, consoante cada núcleo familiar, que eram 16 famílias, a situação deles e separar aqueles que já somavam os requisitos para aquisição da propriedade, né, do uso capião, e separar as situações jurídicas distintas, né, para aqueles que ainda precisavam esperar um tempo maior para chegar nesses requisitos legais. Foi interessante porque nós convidamos 2 egressos, né, aqui inclusive nessa fotografia um dos nossos egressos, para participar também do projeto, já advogados atuantes nessa área de direito das coisas, né, de razão de uso capião e reivindicatórias e posse. Então, a gente fez o convite, esses 2 egressos vieram como sendo os advogados, né, que iam orientar os nossos alunos como estagiários. Chegando lá na primeira visita, eles perceberam a completa carência, né, a dificuldade mesmo financeira. É uma invasão que ainda fica dentro do município, então não é zona rural, mas uma região muito pobre, então não tem estrutura nenhuma. Eles chegaram, fizeram mesmo as barraquinhas dele lá, e tinha a propriedade, não tinha um único dono. Então, lá, todo o espaço da invasão eram de vários proprietários, e aí os proprietários reagiam de formas diferentes. Então, já tinham situações judicializadas com pedido, né, de reintegração de posse, né, de retirada daquelas pessoas. Os alunos, depois da primeira visita, fizeram a proposta de também fazer uma ação social. Então, que a priori era um projeto de extensão, no sentido de propiciar essa aproximação da teoria com a prática, também passou a ter a vertente social. Foi o que eles fizeram. Fizeram uma campanha de aquisição de cestas básicas, roupas, e para levar para a comunidade. Isso partiu dos próprios alunos na primeira visita. Quando foi a segunda visita, que eu coloquei como metodologia, né? Na segunda visita, já foi feita a entrega das cestas básicas. Então, naquele dia, os moradores, os resultados foram interessantes para ambas as partes e ricas, né? Para os moradores, a gente percebia a carência deles em relação às informações, então se percebia que alguns já podiam entrar com a ação de escapião e que não tinham esse conhecimento, tinham outros que ainda não tinham os mesmos requisitos, então foi separado em grupos e direcionado também para a Defensoria Pública. Isso por quê? Porque apesar do nosso núcleo de prática jurídica, essas pessoas, isso não poderia ser ajuizado lá no âmbito do juizado especial, teria que ser na justiça estadual comum, pelo valor, pelo tamanho, pelo volume e complexidade. Então, foi encaminhada a Defensoria Pública, né, o ajuizamento, já feita a triagem de quem já tinha esses requisitos, e de quem não tinha, foi passada as informações,
Era uma carência muito grande, né? Eles estavam numa situação precária. Como conclusão, o que a gente percebeu é que houve um ganho muito grande em relação à apropriação dos conteúdos trabalhados, sobre propriedade, posse, uso capião, e a identificação daqueles elementos que pareciam que para eles ficavam muito abstratos, e às vezes eles achavam que o período era curto, né, já para adquirir direito. Eles perceberam ali, acho que a Elisa está com coisa ligada. Não, desligou. Então, assim, o que a gente percebeu é que, a partir daquele choque de realidade, aquele discurso de que, olha aqui, a felicidade deles, né? Aquele discurso de que invasão não é uma forma de equivocada, sem enxergar a função social disso tudo, eles passaram a ter um relato totalmente diferente. Então, eles começaram a perceber que, na realidade, o período de 5 anos é longo demais, né? É uma terra que está lá improdutiva, sem nenhuma utilidade, e que eles ainda tinham que ficar por pelo menos 5 anos para conseguir poder somar os requisitos e ajuizar. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, o resultado é sempre melhor do que o esperado, né? Os relatos de experiência deles depois em sala de aula, né? E eles continuam acompanhando, né, o deslinde dessas ações já ajuizadas, só que agora através da Defensoria Pública, porque eles não tinham como pagar as custas processuais. Então, essa foi a nossa vivência, a gente percebeu que foi inovadora, eles ficaram muito encantados, gostaram muito, inclusive, agora eles querem outro projeto, o tempo todo novas coisas. Então, basicamente, era essa apresentação que a gente tinha preparado de forma bem simples, considerando o tempo. Muito Isso, obrigada. joia. À disposição. Muito obrigada. Alguém quer abrir para alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não só dar parabéns mesmo, também sou, né, da área do direito e eu sei o quanto que é difícil, é desafiador, né, organizar quando a gente fala de documento. Então, parabéns porque a faculdade está transformando o entorno, né? Ela está fazendo seu papel na comunidade, o papel da extensão. Então, parabéns, viu, professora? Obrigada, professora. Legal. Posso Podemos, então... encerrar? Pode fazer alguma consideração aí? Pode encerrar já. Não atrapalhar para Vai. o próximo, né? Bom. Querem fazer na ordem que está no... Ou alguém quer ser já o Pode segundo? ser. Tá bom, então vamos Na na ordem. ordem. Acho que é mais fácil, né? Vitória. Pode tirar aqui. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Tá dando para ver? Já está tudo certinho. Ficou em tela cheia? Ah, tá certo. Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu sou estudante de medicina do 7º período da ESAP aqui em Parnaíba. Me desculpem a voz rouca. Nosso projeto ele é intitulado como Educação em Saúde acerca do combate à pobreza menstrual, um relato de experiência. Os autores é Vitória Régio, Joara Cunha, Francisca Cadidia, Marcele Fiala e Raiane Teixeira. A pobreza menstrual ela é definida como uma situação em que algumas mulheres não têm acesso adequado a banheiros, suprimentos pessoais e sanitários que são essenciais quando elas estão menstruadas. Isso pode ser causado por um alto custo e pela baixa condição socioeconômica dessas mulheres, pois muitas mulheres não têm condições de comprarem materiais necessários para conter o fluxo durante a menstruação. E aí, muitas mulheres, elas utilizam algumas medidas que são inseguras, né? E que causam algum risco de vida para elas, para controlar a menstruação. Algumas mulheres usam jornais, papéis, sacolas plásticas, trapos, meias, absorventes reutilizados, né? Que elas já usaram. E isso pode causar algumas complicações para elas, como vulvaginite, infecção trato urinário
e abandono da escola, que foi o foco do nosso projeto, que, segundo a ONU, 10% das adolescentes deixam de ir à escola por não terem materiais necessários para conter o fluxo. Isso também ele é causado porque a mulher ela tem vergonha de falar com os professores, com os diretores, porque esse tema ele está em volta de tabu, de preconceito. É uma contradição, porque a menstruação ela é um assunto que deveria ser normal para a sociedade, já que toda mulher passa por isso e é um fator fisiológico e natural do corpo humano. Além disso, ela é causada pelo desconhecimento, porque muitas mulheres não têm conhecimento acerca dos seus direitos de ter uma dignidade menstrual, não têm conhecimento sobre o seu fluxo menstrual, sobre métodos contraceptivos e também sobre as infecções, né, que é mais favorável de acontecer nessa época da menstruação. E, com isso, elas necessitam de uma educação em saúde para contribuir com seu autoconhecimento e aumentar a sua qualidade de vida. O objetivo do trabalho é descrever a experiência de 4 alunos de medicina no desenvolvimento e aplicação do projeto de extensão voltado para o combate da pobreza menstrual em 4 escolas municipais de Parnaíba, Piauí. A metodologia trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência e utilizamos como teoria de problematização o arco de Charles-Marguerês. A primeira etapa dele é a observação da realidade. Nessa etapa, observamos a realidade do nosso município e do Brasil, né? E concluímos que tem poucos estudos sobre o tema e poucas pessoas abordam o tema atualmente. E aí levantamos alguns pontos-chave principais que favorecem para esse cenário que existe hoje em dia. A terceira parte vai a teorização, onde realizamos buscas bibliográficas nas bases de dados SciELO, Lilacs e PubMed, usando os descritores de saúde, educação, pobreza, menstruação, produtos de higiene feminina e autocuidado. Mas, reforçando, não encontramos muitos estudos sobre esse tema, encontramos poucos. A outra etapa é a hipótese de solução, onde levantamos algumas hipóteses para diminuir o índice de pobreza menstrual, e uma delas foi a educação em saúde e a instalação de bancos de absorvente no banheiro das escolas. E a última etapa foi a aplicação na realidade. Com relação ao resultado de discussões, o relato ele trata de um projeto de extensão que foi intitulado como Liberdade Menstrual. Como eu já falei, aconteceu em Parnaíba, Piauí. 4 escolas municipais da cidade foram beneficiadas e o público-alvo foi alunos que estão matriculados no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, na faixa etária de 11 aos 15 anos. Com relação ao roteiro da atividade, né? Primeiramente, antes de colocar em prática, foi realizado o mapeamento das escolas. Com isso, entramos em contato com a Secretaria de Educação, onde foi nos repassado uma lista de escolas e também foi indicado 4 escolas, no caso foram essas: Rolando Jacob, Clodoaldo de Miranda, Santa Luzia e Albertina Furtado. Depois disso, entramos em contato com os diretores das escolas para definir a quantidade de alunos, para verificar os recursos que a escola podia nos ofertar no dia da palestra e a estrutura física das escolas, a percepção dos profissionais da escola com relação ao tema, né, que íamos levar para a palestra, e também para definir a data. Após as visitas nas 4 escolas, contabilizamos a quantidade de alunos. No caso, o projeto ele abordou 488 alunos, e após isso foi criada uma página no Instagram, onde publicamos a divulgação para arrecadação de materiais e também as fotos do projeto das escolas. A outra etapa foi a arrecadação para a confecção de kit, né, que íamos distribuir no dia da palestra. O kit é de higiene pessoal e, além disso, arrecadamos fornecimentos para outros materiais que íamos precisar no dia da palestra. Para isso, a gente buscou a ajuda dos políticos locais, dos empresários, dos nossos professores e de conhecidos próximos. Depois de arrecadar os materiais necessários, realizamos as montagens dos kits. Cada kit era composto por 2 pacotes de absorvente, um sabonete em barra e um papel higiênico. Depois dessa etapa, foi realizada uma reunião de planejamento que contou com as 4 alunas e a professora orientadora, onde decidimos como seria a palestra, as dinâmicas com relação à camisa do projeto.
E, por último, né, que a última etapa é a realização das palestras nas escolas. Nas palestras, a gente organizou um roteiro, onde primeiro falamos sobre o projeto, né, sobre o que é a pobreza menstrual, falamos sobre a anatomia feminina, sobre os tipos de corrimento, sobre os tipos de absorvente, sobre higiene íntima. Então, nosso foco era levar um conhecimento para aquelas meninas do nosso próprio corpo, né? E também teve um tema abordando sobre o ciclo menstrual e os hormônios que participam. Aqui eu coloquei algumas fotos que foram registros, né, no dia das palestras, nas 4 escolas. Aqui tem as fotos de alguns momentos da palestra, né, da gente falando sobre a anatomia, dos corrimentos. E aqui tem a foto da dinâmica que a gente fez. A gente realizou uma dinâmica que era abordando os mitos e verdades sobre menstruação, porque muitas meninas, elas creiam, né, por tradição mesmo, que não podem comer algumas coisas durante a menstruação, que não podem fazer tal coisa. E aí essa dinâmica serviu para esclarecer algumas dúvidas que elas tinham. E aqui está a foto da caixa de absorvente que instalamos em cada banheiro de cada escola. E aqui também tem registro da realização da doação dos kits. E com relação à conclusão, na conclusão, percebemos que as 4 escolas, elas tinham uma realidade, assim, muito parecida, tanto em questão socioeconômica, em nível socioeconômico dessas meninas, tanto em nível de conhecimento. Percebemos que essas meninas, elas não conheciam muito bem sobre o seu corpo, elas tinham muitas dúvidas que muitas vezes não é esclarecido na escola e nem em casa, porque esse tema, como eu já falei anteriormente, ele é muito cercado por tabu, por preconceito, então muita menina ela tem vergonha de falar sobre isso, né? E aí muitas vezes tem uma falha desse conhecimento sobre o próprio corpo dela, que é uma coisa natural que toda mulher passa. E também percebemos que a escola ela tem uma falha no diálogo sobre esse assunto com as alunas, o que leva mais ainda ao aumento do índice da pobreza menstrual. E, como eu já falei anteriormente, as meninas não conhecem o seu direito de ter uma dignidade menstrual, elas não conhecem o direito de ter um absorvente, de ter um absorvente, de ter os materiais necessários para essa fase. E outra coisa, né, que por meio das arrecadações políticas, percebemos que esse é um tema pouco abordado nas assembleias políticas, tanto que hoje em dia não tem uma lei específica no município para a distribuição de absorventes. Então, percebemos que esse é um tema muito importante, mas é pouco abordado entre os vereadores. E, ao final da atividade, através das perguntas, né, para as meninas, vimos que elas tiveram autoaproveitamento das atividades e também adquiriram um autoconhecimento para elas. E aqui está as referências e no fraco. Muito bem, parabéns, lindo trabalho. Né? Está abertas as perguntas, alguém quer falar? Eu quero. Janaína, pode falar. Bom, boa tarde a todos. Vitória, parabéns pelo trabalho. Acho que é bastante importante, né, fazer esse tipo de trabalho que vocês fizeram. E, na verdade, a minha pergunta é mais uma curiosidade. Você falou aí no finalzinho que melhorou, né, o desempenho escolar das alunas e tal. Vocês voltaram depois de um tempo, depois que vocês colocaram as caixas nos banheiros, né, com as caixas com os absorventes, vocês voltaram para fazer algum tipo de pesquisa para saber, né, como é que foi isso, como é que elas usam, né, como é que funcionou aí a caixa de absorventes nos banheiros? Sim. E assim, para elas também, o que foi, né, a experiência? O feedback que a gente recebeu foi dos diretores, mas já está marcado o retorno para esse semestre em cada escola. Quando a gente saiu da escola, eu pedi para os professores sempre dar o feedback, mandar a foto dos banheiros com as caixinhas, né, instaladas, e o feedback que recebemos foi muito positivo, eles falaram que ajudaram muito, e que também, só esqueci de falar na apresentação, mas é um fator que reflete tanto para a gente que é estudante, porque às vezes na faculdade, quando acontece algo inesperado, né, ficamos sem saber o que fazer, porque no banheiro não tem absorventes. E também a gente também tem um pouco de tabu, até para pedir absorvente para um colega, falamos baixo,
assim, por vergonha, que não tem motivo, né? Porque é algo natural. Mas com relação ao feedback, os diretores nos repassaram através do WhatsApp, mas já vamos retornar esse semestre nas escolas. Ah, legal. Parabéns pelo trabalho. Mais alguém? Então, podemos passar para o próximo. Podemos tirar só uma foto. Pode. A outra participante está aqui, a Cadite. Boa tarde. Olá, boa tarde. É Cadite tirar a foto aí, porque aqui fica compartilhamento. Acho que... Pronto, deu certo. Eu pensei que tivesse com o microfone ligado. A gente congelou aqui. Obrigada. Aqui tá o próximo, Lucas. Boa tarde a todas. Boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Lucas Guilherme, sou professor do curso de Psicologia da Universidade Redentor, a AFIA de Itaperuna, interior noroeste do estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho, né, que eu estou trazendo hoje foi uma proposta que nós fizemos de intervenção e de trabalho dentro do estágio curricular de saúde coletiva. No curso de psicologia, nós possuímos duas ênfases, né, principais nas nossas matrizes. Uma ênfase para a clínica, onde os alunos realizam seus estágios na clínica escola da instituição, né, no CACI, que é o Centro de Atendimento, em que eles realizam sua experiência de estágio, e a ênfase em saúde coletiva e institucional, ela é realizada em outros campos de estágio, que estão vinculados aos dispositivos de saúde, de assistência da rede municipal de Itaperuna ou de alguns municípios vizinhos, né? Onde também esses alunos moram, né? A maior parte, Itaperuna é uma cidade que recebe muitos alunos de fora, né? Para estudar, e eles vêm para o Redentor. Bom, então, dentro do estágio de saúde coletiva, a gente, anteriormente, né, assim, eu sou professor recente do estágio de saúde coletiva, e nas experiências anteriores que os alunos tinham, a maior parte do estágio em saúde coletiva era realizado nas instituições e nos dispositivos de assistência de saúde ou da própria Secretaria de Educação. Então, ele tinha uma ênfase maior na prática em instituições, né? E mesmo na prática em instituições, com estágio supervisionado, poucas delas se davam através de trabalhos em grupos ou práticas em grupos. Então, frente a isso, nós pensamos, né, e que fazia parte, né, faz parte também do desenvolvimento da minha pesquisa, meu tema de pesquisa, né, como nós havíamos, né, e de um certo modo passamos por 2 anos de pandemia, né, assim, bastante intensos. A proposta era realizar um grupo terapêutico de acolhimento a experiências de luto por pessoas que vivenciaram alguma perda devido ao Covid-19. Né? Então, durante o estágio, nós construímos, né, assim, construir junto com os alunos desse estágio a possibilidade de ofertar um grupo terapêutico de acolhimento para essas pessoas. Esse grupo, né, ele, no primeiro momento, a intenção
era que ele se realizasse semanalmente, num período de 1h30 a 2 horas, né? e que fosse mediado pelas alunas desse estágio e também por mim enquanto professor e, no caso, como preceptor também dessa prática. Porém, nós percebemos que a divulgação do grupo, ela não ocorreu como nós esperávamos, né? E isso foi algo importante para a gente pensar também e repensar, que é o momento em que atualmente nós estamos, eu estou, né, enquanto professor ainda desse estágio, de qual modo se pode chegar essa proposta e essa oferta, né, de tratamento terapêutico, né, e de acolhimento em saúde coletiva para a população de Itaperuna. Nós percebemos alguns pontos assim, de entraves para isso. Um foi a própria divulgação, que inicialmente ela ocorreu, né, de modo através das redes sociais e através dos próprios alunos da instituição. Então nós divulgamos nas salas e em outros cursos, né, da instituição, visando que essa informação se proliferasse, né, se chegasse a outras pessoas e chegasse a essas pessoas que tivessem vivenciado alguma perda, né? Algumas dessas informações elas chegaram e nós estabelecemos, né, nesse início alguns pontos, né, de recepção dessas pessoas para iniciar o trabalho, né, para fazer uma entrevista inicial com essas pessoas e orientar sobre o trabalho. E o que aconteceu naquele momento foi uma baixa procura, né, em relação ao grupo, né, e em algumas situações, algumas pessoas, né, que nos procuraram manifestaram uma certa resistência à ideia de um grupo terapêutico, né? Algumas pessoas diziam que não se sentiriam confortáveis de serem acolhidas em grupo, né? E o que nós estabelecemos foi que, como nós, né, além do supervisor no estágio em saúde coletiva, sou supervisor do estágio de clínica, o que nós fizemos foi encaminhar essas pessoas. Nós tentamos, através de algumas entrevistas, buscar, né, uma compreensão e uma explicação sobre a proposta, né, sobre a importância, inclusive, que faz parte dessa pesquisa, né, em andamento, que é uma leitura a âmbito coletivo sobre a experiência de luto, né? Nós sabemos que o luto ele é uma experiência muito, muito singular, mas geralmente tomada sempre dentro de um registro individual e pessoal, né? E nesse primeiro momento nós havíamos entendido que após essa vivência, né, de catástrofe, né, como a pandemia do Covid-19, seria um espaço, né, para pensar uma dimensão social e política das experiências de luto e das experiências de luto coletivo, né? E aí, ao final assim, dessa disciplina, nós, juntamente com os alunos, nós não demos início ao grupo, né? O grupo não se efetivou de uma maneira a ser realizado, e o que foi feito juntamente com os alunos foi o estabelecimento e a coleta de material, seja através de uma revisão Professor, bibliográfica. Sim. Você está passando os slides ou não? Não, eu não preparei Era só nenhum. uma capa mesmo. Era Isso, só isso. isso. Eu percebi. Tá. Eu não preparei nenhum slide sobre dessa apresentação. Eu fiquei na cabeça como uma apresentação oral, eu estabeleci só uns pontos aqui para compartilhar com vocês. Tranquilo. Bom, e então, no momento, né, do estágio, a experiência do grupo não se efetivou, mas foi bastante importante porque outros alunos começaram a se interessar, né, assim,
por essa proposta, né, de compreender o luto para além de uma esfera clínica e individual, como geralmente é proposto, né? Então, o grupo naquele momento não se efetivou, né? A gente concluiu, né, assim, a experiência de estágio desses alunos que estavam interessados no final do ano passado, né, em 2022. E com esse término, né, nós conseguimos fazer uma revisão bibliográfica de alguns materiais. A gente percebeu que tinha até mesmo uma particularidade assim, sobre a nossa ideia, porque a nossa proposta desse grupo terapêutico era um grupo presencial, e o que a gente tinha de revisão bibliográfica, né, sobre alguns grupos de luto, sobre luto, né, que aconteceram durante a pandemia, eles aconteceram de modo online, né? Porém, nós não realizamos, não poderíamos realizar de modo online, porque no final de 2022, o Conselho Federal de Psicologia já havia estabelecido que os alunos de psicologia não poderiam realizar estágios, né, que fossem de maneira online. Então, a gente não num primeiro momento, a gente teve procura de pessoas de outras cidades, para além de Itaperuna, né? Porém, não poderia ser realizado por essa direção do próprio conselho, né? Então, não contaria para os alunos como experiência de estágio. Então, o que nós fizemos foi esse levantamento, nós fizemos alguns levantamentos de intervenções artísticas também, através de alguns filmes, séries, alguns livros, poemas, né? Nós fizemos uma pesquisa, uma reunião assim desse material, e o que nós chegamos à conclusão ao final do ano era a possibilidade de estender esse grupo, não necessariamente às vítimas, né, e perdas vinculadas ao Covid-19, mas a outras experiências de luto que fossem vivenciadas no município, né? Então, a ideia, né, é que esse projeto, né, que era um projeto de grupo terapêutico dentro do estágio de saúde coletiva, possa, no próximo semestre, seja estabelecido como um projeto de iniciação científica que possibilite a entrada, né, participação de alguns outros alunos, e também uma prática desses alunos com uma dimensão em saúde coletiva sobre o luto, né? E entre os autores, né, que nós trabalhamos que foram importantes para a discussão, né, com os alunos e para a formação do interesse deles, nós trabalhamos com os textos, né, do Freud, principalmente, sobre o luto e melancolia, e mais principalmente a leitura de uma filósofa americana chamada Judith Butler, que é uma autora que versa bastante e tem bastante pesquisa sobre a ideia, sobre a elaboração sobre um luto coletivo, né, um luto público. Então, foi um pouco do percurso que a gente conseguiu estabelecer com os alunos, embora não tenhamos efetivado, né, de fato, o grupo, foi uma experiência muito produtiva para a gente poder desmistificar algumas ideias do luto enquanto algo no âmbito de uma esfera individual, né? Então, isso foi importante para a formação desses alunos também em saúde coletiva, com o trabalho, com a construção da ideia de um trabalho em grupo, né, que não estivesse vinculado somente a uma instituição. Bom, então, foi um pouco dessa proposta que nós realizamos em saúde coletiva. Muito bom. Interessante, né? O pessoal não aderir ao grupo terapêutico é uma coisa muito... Tanta gente procura e quando oferece não ter esse interesse. Né? Muito bom. Alguém quer pontuar alguma coisa? Estou deixando ultrapassar um pouquinho os 8 minutos, porque como a gente tem mais 5 de perguntas e a maioria não está abrindo perguntas, então dá para a gente fazer um pouquinho mais no tempo, tá certo? Então tá bom, gente, parabéns, né? Um trabalho interessante. Eu achei que realmente ficou essa parte de não quererem aderir, que foi interessante para vocês também repensarem, como você falou.
Muito bem. Próximo aqui na minha lista é a Janaína, certo? Isso. Joia. Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, já deu para ver. Está em modo apresentação? Ainda não está em apresentação. Agora sim. Isso, agora sim. Bom, posso começar? Pode sim. Vou marcar meu tempo, Érica, porque eu costumo falar muito, então eu vou marcar para não passar muito dos 8, 10 Tá minutos. bom. Isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Janaína. Atualmente eu sou professora na Unicamp, fui professora da Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, até setembro do ano passado, e aí por isso que eu faço parte aqui desse projeto intitulado aí como Nossa Calçada, né? Acabou que ficou em inglês, que a gente mandou para o STEM em inglês, mas a ideia aqui é mostrar que o problema que a gente analisou, ele é um problema global e sabemos que é um problema, me atrevo a dizer, que em todas as cidades, né? Então, a gente trabalhou aí com a questão da acessibilidade das calçadas. A professora Lilian, que está aqui com a gente na sala, a professora Helena, a Yara e a Patrícia também fizeram parte desse projeto, além de alguns alunos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E a gente faz parte aí de um grupo de metodologias ativas do ensino superior, é um grupo de pesquisa que existe na Unifei desde 2014, e hoje, por estar na Unicamp, eu estou coordenando o Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes. A gente também faz alguns trabalhos aí na área de transporte e, consequentemente, na questão do transporte ativo. Vou fazer uma breve contextualização, vou mostrar os objetivos do nosso trabalho, vou falar um pouco aí sobre a metodologia, alguns resultados que nós conseguimos alcançar e as conclusões. Bom, esse trabalho, na verdade, ele começou dentro de uma disciplina, né, uma disciplina que eu ministrei, a disciplina de gestão de projetos, e dentro da disciplina eu tinha como objetivo aplicar aí o conceito aí do problem-based learning, né, que é você resolver um problema e aprender resolvendo um problema real. E aí, dentro dessa disciplina, tinha, né, alguns grupos de alunos, e um dos grupos fez uma proposta para fazer uma análise da legislação voltada aí para as calçadas na cidade de Itabira, Minas Gerais. Passada a disciplina, a professora Lilian compartilhou comigo um edital do LabMap, né, que é um laboratório de ação direta para a mobilidade a pé no país. Era um edital, e aí nós resolvemos, né, conversamos com um grupo de alunos e resolvemos enviar uma proposta para esse edital, e a nossa proposta foi contemplada, né? Vocês podem ver aí que tem um mapa, foi um edital que tiveram grupos, né, de todos os estados, com exceção aí da região norte. Então, nós conseguimos colocar esse projeto, né, e aí intitulado Nossa Calçada, dentro desse edital, dessa iniciativa aí do Como Anda. E foi uma experiência bastante rica, porque a proposta do edital era, né, basicamente, a gente discutir o nosso projeto, a nossa ideia, com todos os grupos que tinham enviado projetos para discutir essa questão da mobilidade a pé no país. Então, como objetivo do nosso projeto, a gente queria envolver os estudantes de um curso de engenharia, chamado Engenharia da Mobilidade, em um problema real. Dentro do nosso projeto, nós propusemos a criação de uma plataforma, né, utilizando aí um Instagram, a plataforma Nossa Calçada. Dentro dessa plataforma e nas discussões com o grupo, nós elaboramos um questionário, né, e esse questionário tinha como objetivo analisar, né, dados coletados aí junto à população sobre a qualidade das calçadas na cidade de Itabira. E, além disso, a gente também tinha como objetivo elaborar e divulgar uma cartilha, que nós chamamos aí de cartilha Nossa Calçada, que nada mais é do que você orientar, uma cartilha orientativa para você distribuir na cidade
para que as pessoas que constroem as calçadas, né, na frente da sua casa, ou até as calçadas na frente das lojas, em ruas de comércio, fossem feitas como manda, né, ou como são orientados aí nas normas e em alguns documentos que já existem. Bom, a metodologia que nós utilizamos, né, foi a metodologia desse grupo como anda, então a gente partiu da questão da descoberta e da ideação. Na verdade, a gente já tinha uma pré-proposta e, junto com o grupo, a gente melhorou a proposta que nós havíamos feito. Na sequência, a gente fez o detalhamento, né, e as discussões com relação ao projeto e aos produtos que a gente ia gerar dentro desse projeto. E, numa terceira etapa, veio a questão da execução, né, a mão na massa, para que a gente tirasse a nossa ideia do papel e, de fato, conseguisse fazer alguma aplicação do que tinha sido definido dentro do projeto. Bom, e aí, como resultados, né, a gente tinha essa equipe, né, como eu disse, a gente teve a participação de alguns alunos, né, da graduação da Engenharia da Mobilidade. Os alunos se mobilizaram e criaram, né, a logomarca do projeto, criaram, com a ajuda dos professores, o questionário para que a gente conseguisse fazer o levantamento da visão do usuário com relação às calçadas de Itabira. Então, a Isabelle, né, a Franciele, a Júnia, a Viviane e o Thomas são alunos, né, da Engenharia da Mobilidade. Alguns já se formaram, outros ainda não. Então, eles se engajaram muito nessa questão aí do problema da acessibilidade mais voltada para a questão das calçadas e começaram a criar esse movimento na cidade de Itabira. Né? Além da plataforma, né, que foi criada, nós fizemos também algumas reuniões com alguns responsáveis, né, da prefeitura, algumas secretarias. Fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade para apresentar o nosso projeto, para que a gente tivesse um parceiro forte e construísse, né, começasse a construir calçadas que são, de fato, calçadas acessíveis. Caminhamos um pouquinho, apresentamos o nosso projeto, apresentamos alguns impactos que esse projeto já estava causando, e a prefeitura ficou de abraçar essa causa aí dentro das ações que a prefeitura estava planejando na questão aí do desenvolvimento urbano da cidade. Aqui é a cartilha, né? Como vocês podem ver, a cartilha ela é composta aí por algumas questões, né? Por exemplo, né, uma das questões é quem é o responsável pela calçada. A gente explicou dentro da cartilha qual é a importância de ter uma calçada acessível para todos, né? Colocamos aí o que seria uma calçada ideal, quais são os materiais que você precisa utilizar para você ter uma calçada, né, chamada calçada ideal. E aí colocamos o que não pode ser usado, né, como que as pessoas podem se organizar para você, de fato, fazer uma calçada que seja acessível. Então, isso é uma cartilha que ficou pronta, né? Nós, inclusive, enviamos para a prefeitura da cidade, para que a prefeitura da cidade fizesse a divulgação da melhor maneira possível. Deixa eu só afastar aqui minha tela, porque ela está tampando meus números. Bom, com relação aos indicadores, né, a gente tinha em torno de 10 pessoas na nossa equipe, né, as organizações envolvidas, então, nós envolvemos a universidade, né, o pessoal do LabMap e a prefeitura. Fizemos em torno aí de 11 postagens nas mídias sociais, tivemos algumas reuniões a respeito do assunto. Pessoas que foram beneficiadas, né, direto ou indiretamente, em torno aí de 344 pessoas. Tivemos 304 respostas no questionário. Isso, né, é uma amostra bastante representativa aí quando a gente está falando de aplicação de questionários. E a gente teve aí uma interação, né, alguns webinars, alguns eventos, e tivemos uma interação aí com a população, né, que gerou aí um engajamento dentro da rede social, com 948 pessoas. Um outro resultado que nós tivemos foi a publicação de todos os projetos que participaram do edital dentro desse livro, vamos dizer assim, do LabMap. Então, o nosso projeto foi publicado nesse livro, nessa cartilha.
Aqui a nossa participação em uma live, né, em uma das lives, e no final do projeto, né, o pessoal do LabMap foi convidado para apresentar as iniciativas num programa da ONU, que é a ONU Habitat, e aí todos os projetos foram apresentados dentro desse programa da ONU, e aí o nosso projeto, né, por fazer parte do edital, também foi contemplado aí nessa apresentação. Bom, como conclusões, aí só fazendo um parênteses, eu saí da Unifei, mas eu sei que a professora Helena, ela tinha a ideia de continuar o projeto, e dentro dessa continuação do projeto, a gente visitou uma escola, né, e a visita nessa escola foi para identificar quais eram os problemas na calçada, na frente da escola, para fazer as propostas de melhoria, e um representante do grupo Engenheiros Sem Fronteiras, ele procurou o grupo, né, o grupo Nossa Calçada, para juntar forças aí dentro da universidade, junto com esse grupo do Engenheiros Sem Fronteiras, para poder atuar. Lá em Itabira eles são bem atuantes, né, fazem muitas melhorias aí em várias áreas da cidade, então eles procuraram a Nossa Calçada para poder ajudar aí na questão aí das reformas das calçadas da cidade. E aí, como conclusões, né, a gente teve um engajamento muito interessante dos alunos para conseguir achar soluções para as calçadas de Itabira. Eu não sei se vocês sabem, mas não só Itabira, mas Minas Gerais como um todo, né, é um estado muito montanhoso, então é muito acidentado, e aí para você conseguir construir calçadas acessíveis é difícil, né, mas é possível. Então a gente teve um engajamento bem legal aí dos alunos, esse compartilhamento aí das experiências, né, com esses grupos, com esses outros grupos que participaram. Já passou os 10 minutos. Tá bom, já estou parando, já estou acabando. Que participaram do programa, evolução dos alunos, né, ao aplicar o que aprenderam em sala de aula na vida real, e além disso, a aluna que fez a proposta lá na disciplina de gestão de projetos, ela pegou um dos assuntos que foi discutido dentro do edital e fez a pesquisa dela de trabalho de conclusão de curso. E aí aplicou outras ferramentas e foi para outras áreas na cidade para achar uma melhor solução para as calçadas. Bom, é isso. Nossa, passa muito rápido. Aí tem o contato da professora Lília, o meu contato também. A gente tem um vídeo dos alunos falando o que significou o trabalho para eles. Eu posso colocar aqui no chat, se alguém tiver interesse de assistir. Muito obrigada. Muito interessante, né? Esse assunto vale para qualquer cidade, né? Exatamente. É uma coisa que todos têm esse problema, né? A acessibilidade é uma coisa de louco. Em São Paulo, eu moro aqui, eu sou de São Paulo, aqui é uma coisa, dependendo do bairro, da região, muito, muito difícil. Uhum. Alguém mais quer falar? Fazer Professora Janaína, o curso é de Engenharia de Mobilidade? Engenharia da Mobilidade. Olha, eu não conhecia, interessante. Diferente, né? É um curso que, na verdade, está baseado em 3 pilares: infraestrutura, planejamento e operações de transportes. Muito interessante. Interessante, faz sentido mesmo. É um curso relativamente novo, a primeira turma se formou em 2014. É relativamente novo, comparado às outras engenharias. Né? Né? Muito bem. Joia, mais alguém quer falar? Então vamos lá. A Isabela, né? Obrigada. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Tebaldi, sou professora da UNA e da FASE, em Belo Horizonte. E eu vou compartilhar rapidinho com vocês um pouco de um projeto que a gente resolveu lançar um documentário. Vou deixar o documentário rodando no Multi, aqui, só para vocês terem uma noção né, de algumas cenas, alguns takes aqui, depois eu compartilho quem quiser assistir, quem foi do direito tiver interesse. Como que surgiu essa ideia? A OAB, a Subseção de Minas Gerais, fez 90 anos, vai fazer 90 anos, fez 90 anos no final do ano passado, e a gente queria fazer alguma coisa diferente, porque no direito muitas vezes a gente só faz pesquisas teóricas, a gente queria explorar outros recursos, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa que não se espera, né, dentro do direito. A gente procurou a diretoria da OAB para ter né, o aceite deles, o apoio, eles aceitaram,
e ficaram muito empolgados, deram todo o apoio para realizar, mas não o suporte necessariamente que, olha, nós vamos gravar com vocês, vamos gravar assim. Eles se colocaram à disposição para serem entrevistados e tudo mais. Então, a UNA, por ser uma faculdade grande, com 50 mil alunos, pensamos assim, curso de cinema, produção audiovisual, alguém vai ajudar a gente, né? E tentamos e não conseguimos. Então, grupo de 11 alunos do direito, eu e o professor Fábio, nós pensamos, então é com a gente mesmo. Então, todo esse material, todas as entrevistas, toda a gravação foi feita, né, por alunos do direito, a edição foi feita pelo professor Fábio, a gente teve a ajuda depois de um profissional da UNA, para ajudar na edição, mas a curadoria de material, de pesquisa, e foi algo incrível realizar um trabalho dentro do que a gente não estava esperando, tanto para os alunos, porque a gente fala muito com os alunos que eles precisam se reinventar, que eles precisam desenvolver novas habilidades, né, que o mercado de trabalho não espera coisas padronizadas, a gente precisa se reinventar, então foi um momento, assim, realmente de reinvenção, e também de poder contar a história da OAB para os alunos, porque um dos objetivos é que eles vissem a OAB não apenas como algo que você tem que pagar uma taxa, que pega um pedaço do seu dinheiro, que está ali te fiscalizando, mas o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no exercício da advocacia e na sociedade como um todo. Então, nós entrevistamos todos os ex-presidentes que estão vivos, nós entrevistamos a ministra Carmen Lúcia, né, até ela, que ela aparece, acho que a ministra Carmen Lúcia também participou, porque ela foi indicada como juíza, né, pela OAB, através do 5º Constitucional. Então, foi uma oportunidade incrível, e agora vai ter o lançamento oficial, com pompa, com toda a solenidade, e foi muito interessante que isso participaram os alunos. Vou pular aqui para o finalzinho, que os alunos aparecem falando, né, eles fazem ali a participação deles, eles ficaram realmente... e a gente fez vários recortes falando da importância da advocacia, do futuro da advocacia, e é isso, né? Então, o resultado foi muito legal, o engajamento foi muito bom, e esse foi o nosso primeiro, né, documentário ali, oficial. A gente tem um outro também com a mineradora Vale, né, do acidente da Vale em Brumadinho, mas temos outros agora, pegamos o jeito, né, aprendemos essa habilidade, agora a gente continua, tá bom? Mas só os alunos participando no finalzinho. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar de alguma dica para edição de vídeos. Agora vocês já ficaram craques, né? Mas a gente passou muito aperto, viu, professora? Acho que todo mundo espera, assim, não, alguém vai ajudar, alguém vai... Exato, isso que eu ia falar, e não teve essa integração, né? Os não, cursos deveria ter, né? não. O pessoal querer ajudar e... Então, no papel era lindo, né? A gente conseguiria, é claro, mas aí na prática, mas a gente entende, porque todo professor também tem os seus projetos, tem suas horas, tem as funções, e nem sempre a gente consegue alinhar tudo. Mas foi interessante também que a gente teve que se reinventar. Então, a gente tem que aprender. E a moral que ficou para os alunos foi, olha, gente, a gente descobre como é que faz. Exato, dá para fazer, né? Dá o desafio que a gente descobre. E o material, assim, modéstia, mas ficou bom. Ficou muito, muito interessante, né? Acabam descobrindo uma outra forma também de aprendizado, né? Não deixa Exatamente. de ser uma maneira super metodologia. Dos alunos exato, se envolverem, né? Muito legal, parabéns. Foi assim, uma super experiência de metodologia ativa mesmo, sabe? Porque realmente a gente descobriu no processo com o aluno. Legal. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Muito bem, então, próximo. Parabenizar, professora, muito lindo, uma experiência que fiquei aqui com vontade de participar. Kathleen, pode é a próxima. Boa tarde, eu vou compartilhar aqui com vocês. Boa tarde, me chamo Kathleen, sou professora do curso de odontologia do ITEPAC Palmas e eu venho compartilhar com vocês o nosso projeto
do trote solidário que nós temos aqui no ITEPAC. Projeto de extensão acadêmica, englobando os alunos, né, os acadêmicos do curso de Medicina e Odontologia do ITEPAC Palmas, no Jalapão. Então, esse projeto, né, essa ida ao Jalapão, acontece desde 2018, esse projeto, né, existe desde 2018, e aí, semestralmente, os alunos, eles vão para o Jalapão para fazer, né, ação social. Passou o slide? Kathleen, vai no Não livrinho, está vai no livrinho tá aí no- embaixo, para ele poder fazer a projeção. Agora foi. Foi? Agora foi, né? Foi. A promoção de saúde, né, é uma estratégia muito importante, porque é por meio da promoção de saúde que a gente faz o contato com a comunidade, né, com a sociedade, e é isso que a gente quer levar para os nossos alunos, né, no ensino, na graduação. Então, por meio dessa educação em saúde realizada na comunidade, a gente consegue informar a população sobre os riscos, né, da sua saúde geral, da sua saúde bucal, e prevenir, assim, agravos, né, doenças na população. Essa imagem são das minhas alunas de odontologia, fazendo escovação supervisionada. Então, as meninas estão aqui com as crianças, né, orientando as técnicas de escovação, tanto para as crianças menores, como também tem algumas crianças maiores. E a ideia aqui é incentivar de uma forma lúdica, né? Então, tornar o momento agradável e, dessa forma, promover, né, a orientação em saúde, já que a gente sabe que as crianças, elas levam essa informação, né, da família. Então, é muito importante realizar essa educação com as crianças, porque as crianças, elas vão fazer, né, vão chegar em casa, vão ensinar os pais, né, vão contar para os pais. Então, é isso que a gente quer. O Jalapão é uma região aqui do Tocantins, conhecida aí pelo turismo, né, pela beleza que esse lugar tem. O Jalapão é encantador, né, tem muitos fervedouros, lugares assim maravilhosos de passeio. Porém, tem também as comunidades que têm a limitação, né, de acesso aos serviços de saúde. Então, essas comunidades, elas são muito carentes, né, de cuidados médicos, cuidados odontológicos, né, e eu estendo ainda mais a questão de não só, né, cuidados médicos e odontológicos, mas também é uma comunidade muito carente de atenção. E a gente percebe muito isso na ação social, né? Além do atendimento médico odontológico, um sorriso, uma atenção, uma palavra que você passa para essas pessoas faz toda a diferença. E aí, nesse contexto, né, o trote solidário do ITEPAC Palmas, o famoso iTrote, faz, né, realiza essas ações sociais no Jalapão semestralmente para levar para essa comunidade qualidade de vida. Então, aqui nós temos uma outra imagem dos alunos indo, né, para o Jalapão. E aí, nessa imagem, a gente parou num lugar que chama Pedra Curada, né, que é um lugar que todo mundo que vai para o Jalapão tem que tirar uma foto ali, né? Então, é um lugar bem bonito e, como vocês podem perceber, né, tem uma natureza muito agradável, né? Um lugar muito agradável. E o objetivo, então, do nosso trabalho, né, é relatar a ação extensionista realizada no Jalapão pelos acadêmicos dos cursos de Medicina e Odontologia do ITEPAC Palmas. Nessa imagem, nós temos
todos os participantes, né, do último iTrot, que aconteceu em março desse ano. E aí, nessas imagens, estão os acadêmicos de odonto, os acadêmicos do curso de medicina, né? Tem também professores e tem também os colaboradores do ITPAC Palmas, né? Os colaboradores também do setor administrativo. E essa escola, ao fundo, foi a escola que a gente realizou essa ação social. A cidade que nós fomos nessa última edição foi em Mateiros, é uma cidade pequena, né? E ela fica a 300 quilômetros aqui da capital do Tocantins, né, de Palmas. E foi a cidade, então, escolhida, né, que o ITPAC Palmas, ele fez o contato, né? Nós fizemos o contato com o prefeito da cidade, fizemos o contato também com o secretário de saúde, para fazer, né, essa parceria e levar o atendimento médico e odontológico para a comunidade. O iTrot, ele é um projeto de extensão do ITPAC Palmas, como eu falei, é um trote solidário. Então, engloba os acadêmicos de medicina e odontologia e tem apoio dos colaboradores da IES, né? E juntos, né, nós unimos aí forças para fazer diferença na vida da comunidade que vive na região, que é uma comunidade muito carente. O iTrot, ele iniciou no ano de 2018 e tem aí o objetivo de ampliar, né, o trabalho de apoio às comunidades, realizando ação em saúde, fazendo a integração desses estudantes, né, dos dois cursos, e tem um caráter solidário, né, a fim de tornar o trote um momento solidário, né, uma devolutiva aí para a comunidade, né, para a gente realmente colocar em prática a extensão, o que os alunos eles aprendem, né, na faculdade. Então, conhecer a realidade dessa comunidade, né, como que a gente vai atuar nessa comunidade. Então, é uma experiência muito rica e, ao mesmo tempo, né, diminuir o trote, né, que tem característica aí de violência, de exposição. Então, a proposta, né, do ITPAC Palmas é tornar esse momento agradável e solidário. Então, o objetivo é levar conhecimento e atendimento médico e odontológico para as comunidades carentes, mas, como eu disse, né, anteriormente, é muito mais do que isso. A gente também, né, leva o nosso calor humano, que é muito importante e que faz toda a diferença. Temos etapas, né, para realizar esse projeto. Então, primeiro a gente faz o levantamento das necessidades da população, né? Então, a cidade escolhida no último iTrot foi Mateiros, e aí a gente faz o levantamento das necessidades daquela comunidade e também, né, levando em consideração a logística para levar os equipamentos e os materiais necessários para prestar o atendimento. É realizado o atendimento médico e odontológico também, é feito doações, consultas, né, tratamentos, além de orientações, conscientização, né, sobre a importância da população cuidar da sua saúde geral e bucal, e também distribuição de kits de higiene, né, e palestras educativas também. Bom, o Jalapão, como eu havia falado, é um lugar turístico, né, muito bonito. Quem vai conhecer gosta muito. Porém, para a gente chegar até o Jalapão, né, durante essa jornada, é muito desafiadora, né? Porque é um lugar longe e também tem uma dificuldade muito grande de acesso, porque a estrada é de chão. Então, nós passamos, né, por diversos desafios para chegar no Jalapão. Então, coloquei algumas imagens aqui. Essa imagem do ônibus, né, é a imagem do ônibus que os alunos foram. E aí, depois
esse ônibus acabou quebrando, né, por conta da estrada, que não é muito boa. Então, tem aqui o pneu furado, né, a parte aqui da frente do ônibus também quebrada, né? E aí depois teve um outro ônibus que foi buscar, né, os alunos. E aí, como vocês podem perceber, é uma circular, né? É diferente do primeiro ônibus. E o que eu acho assim mais interessante e mais importante de tudo isso é que mesmo diante desses desafios, né, o propósito ele é muito maior, né? O objetivo é muito maior. Então, a distância e a dificuldade do acesso são detalhes, mas o objetivo maior é continuar entusiasmado, é continuar focado em levar realmente, né, a qualidade de vida, proporcionar a qualidade de vida para fazer ação social com a comunidade. Então, mesmo diante aí dos desafios, né, isso não tirou o entusiasmo e a determinação dos envolvidos, né, para conseguir chegar. Então, superamos aí as adversidades e conseguimos chegar, né, levar o atendimento de qualidade a um grande número de pessoas em Mateiros. Para contextualizar... 10 minutos já. Oi? Já deram 10 minutos, tá? Estou finalizando. Tá bom. Só para contextualizar sobre a ação social, ela é importantíssima, né? Porque são estratégias aí de promoção do bem-estar coletivo, justamente para proporcionar o desenvolvimento humano, né? Combater a exclusão social, garantir os direitos humanos e reduzir as desigualdades sociais e econômicas, né? Então, são questões aí que a gente passa a nossa vida tentando, né, fazer e melhorar. E para os acadêmicos, né, essa experiência é uma experiência transformadora, é uma experiência única, né? O importante é que os alunos eles chegam depois do iTrot divulgando, né, como que foi, falando para os outros alunos que não puderam ir, né? Falando como que foi, contando, todos empolgados. Então, realmente, é uma experiência transformadora, né? Eu sempre falo, os meninos eles vão de um jeito e eles chegam de outra forma, né? Porque a mente abre, é uma experiência incrível. E tiveram aí a oportunidade de colocar em prática o que eles aprendem na faculdade, em sala de aula, e vivenciar a realidade, né? Então, ninguém contou nada para eles. Eles foram até o lugar e eles viram, eles vivenciaram. E isso que faz toda a diferença, né? Você ver e você conseguir atuar naquela realidade. Então, foi realizado atendimento médico e odontológico, né? E também a oportunidade de estreitar laços com as pessoas, com a comunidade e deixar uma marca positiva na região, né? A marca aí que o Itapac Palmas conseguiu promover em Mateiros. E também a experiência foi uma verdadeira lição de humildade e de valorização do trabalho em equipe, porque eles fazem esse trabalho em equipe. E a população teve aí um atendimento de qualidade, né? E muitas vezes, algumas pessoas tiveram esse atendimento pela primeira vez, tá? Os resultados foram visíveis, e a gente conseguiu, então, resolver aí alguns problemas de saúde geral e bucal que vinham aí prejudicando a qualidade de vida das pessoas. E aí, vou passar para vocês só um resumo de como que foi a ação, bem rapidinho, para vocês terem uma noção. Legal, parabéns. Eu trouxe para vocês uma imagem, né, muito importante para nós da odontologia, né, porque a gente pegou muitas crianças nessas condições, né, crianças aí de 3, 4 anos de idade com todos os dentes cariados, que a gente conseguiu, né, devolver um pouco aí da função, da estética, né, aliviador dessas crianças. Então, realmente, assim, foi algo que foi maravilhoso, né? Não tem dinheiro nesse mundo que pague tudo que a gente
gente leva dessa ação? E como conclusão, só para a gente fechar aqui, a atividade de extensão de promoção de saúde é muito importante, né? Porque promove a solidariedade, o senso de comunidade. Ao ajudar o próximo, os acadêmicos eles desenvolvem a empatia, o respeito, fortalece os laços sociais e torna aí a vivência muito mais harmoniosa. Além também de oportunizar o aprendizado por meio da experiência dos acadêmicos em conhecer aí a realidade da sociedade em loco, né? E essa atividade extensionista, ela contribui para a formação dos profissionais mais humanos, sensíveis, proativos, críticos e capazes de transformar a saúde da população. E é isso que a gente precisa, né? Profissionais mais humanos, né? Profissionais mais sensíveis, profissionais que realmente consigam sentir, né? o que o ser humano precisa. Aqui estão as referências do trabalho e eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, deixo também o Instagram da Missão Jalapão, tá? Da missão do iProt, do Tupac Palmas, o Instagram do Tupac Palmas e o meu Instagram também, tá certo? E muito obrigada pela atenção, estou aberta para perguntas, se vocês tiverem, e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Muito bom. É muito interessante, né? Essa coisa de poder levar, né, o trabalho para as pessoas carentes, perceber o quanto isso é gratificante, mesmo, né, para os alunos, o quanto para eles conhecer esse outro lado é importante, né? Muito bom isso, muito legal, parabéns. Alguém quer fazer alguma colocação? Quero só fazer um comentário, posso? Pode. Kathleen, parabéns pela sua apresentação. Você é estudante ou professora? Sou professora. Ah, sim. Parabéns pela experiência e pelo registro, né? Eu achei muito interessante, assim, os registros, que às vezes acontecem espontaneamente, né? Mas como que é rico a gente registrar o pneu que fura, o caminhão que quebra, né? Que às vezes a gente esquece de registrar esses problemas que acontecem durante a experiência, e eu acho que o seu registro foi todo muito rico, né? E muito sensível, assim, eu acho que você soube expressar muito bem, assim, o quanto que essa experiência, ela gerou de aprendizado para os estudantes, né? Muito bom, parabéns. Obrigada. Muito bem. Temos mais duas aqui. Elaine, está aí? Acho que não. Então, é a Sandra Rosa. Sandra. Aqui, ó, a telinha dela está aí. Oi, estou aqui, só um minutinho. Ah, ótimo. Elaine não, né? Acho que Elaine não. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Posso compartilhar? Pode sim. Ok. Joia, já. Está certinho. Pode começar. Ok, só um minutinho. Compartilhou, tá tudo certinho aí, né? Tudo certinho, pode prosseguir. Ok. Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Sandra Rosa Lima Gomes, sou coordenadora e professora do curso de Biomedicina do Centro Universitário São Lucas Áfia, de Porto Velho, Rondônia, e irei apresentar um breve relato de experiência extensionista
intitulado Biomedicina em Prevenção à Síndrome Metabólica. A extensão acadêmica é entendida como uma oportunidade de aproximação entre a universidade e a comunidade, além de contribuir com a compreensão do papel social do futuro profissional frente à comunidade. As vivências extensionistas possibilitam a redução das lacunas existentes entre a teoria e a prática profissional e oportunizam os acadêmicos a desenvolver diversas habilidades ao longo da jornada acadêmica, a fim de que possam não apenas somar as suas experiências, mas também interagir com as diversas áreas do conhecimento, enriquecendo, então, a sua formação. Nesse sentido, esse projeto de extensão buscou abordar a temática de síndrome metabólica por ser um conjunto de alterações que podem acarretar em risco cardiovascular, como a hipertensão arterial, a diabetes, a resistência à insulina e também as dislipidemias ou hipercolesterolemias. Sendo assim, os objetivos foi relatar o desenvolvimento do projeto Biomedicina em Prevenção à Síndrome Metabólica, que une o trabalho, a conscientização e a educação em saúde sobre a temática mencionada. Relatar também a experiência vivenciada nas ações extensionistas do projeto em questão como um trabalho interdisciplinar e integrado. Em relação à metodologia, trata-se de um estudo descritivo realizado pelos alunos do 6º período de Biomedicina do Centro Universitário São Lucas Afia, junto à professora, e executado tanto no Centro Universitário São Lucas, como também no Complexo Espaço Alternativo de Porto Velho, em outubro de 2022. Dentro do público-alvo, então, estavam os colaboradores do Centro Universitário São Lucas e o público em geral. O projeto foi executado em 4 etapas, os quais os alunos foram divididos em grupos para planejar todo o projeto e escrever esse projeto. Posteriormente, eles foram capacitados quanto às técnicas que seriam aplicadas na comunidade, como, por exemplo, a aferição de pressão arterial, os testes de glicemia capilar e também a coleta de sangue venoso. Logo após, foi realizada, então, essas ações foram executadas na comunidade e, por fim, foram realizadas as devolutivas dos resultados e as ações de educação em saúde. Como estratégia, então, foi realizada a aplicação de uma ficha de triagem e alguns questionários para que a gente pudesse avaliar o perfil sociodemográfico e também epidemiológico dessa comunidade. Foram produzidos materiais educativos para auxiliar na educação em saúde e alguns brindes para estimular uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Como resultado dessa discussão, então, segundo Heleno e colaboradores, uma das premissas da extensão universitária é a realização de um trabalho interdisciplinar e colaborativo, o que reforça a importância de práticas que integram saberes, possibilitando uma visão ampliada do conhecimento, além da relevância de compartilhá-los ao longo do percurso acadêmico. Na primeira ação, realizada no Centro Universitário São Lucas, os colaboradores foram submetidos à coleta de sangue venoso para a realização de lipidograma e também foi realizados os testes de glicemia capilar, já que esses 2 testes são utilizados para o diagnóstico de síndrome metabólica. Na segunda ação, foram realizadas as devolutivas dos resultados, então foi feita uma devolutiva individual com esses participantes. Também foi realizada a aferição de pressão arterial e um trabalho de educação em saúde com todos esses colaboradores. Na ação do espaço alternativo, né, na última ação, foi realizado tanto a aferição de pressão arterial, como também o teste de glicemia capilar. A gente teve, em média, aí, em torno de 150 pessoas atendidas nesse dia, por ser um espaço onde há grande circulação de pessoas. Então, de fato, foi um momento bem importante aí do nosso projeto. Dessa forma, os acadêmicos conseguiram, então, vivenciar todas as fases da medicina laboratorial, que inicia com o atendimento do paciente, a orientação, e finaliza com a devolutiva desses resultados, que posteriormente serão avaliados para uma abordagem diagnóstica. Além disso,
contribuíram com o conhecimento de toda a comunidade sobre essa temática, puderam avaliar e refletir também sobre as queixas e as dificuldades da comunidade com relação ao acesso à saúde, reforçando a relevância do trabalho que eles realizaram. E toda essa compreensão, por meio do desenvolvimento do trabalho extensionista e da troca de experiências, torna notável como a participação e a execução dessas atividades de extensão são essenciais durante o processo de formação, pois oportunizam os acadêmicos a lidarem com os desafios da prática profissional e a desenvolverem a autonomia e o senso crítico, para posteriormente auxiliar aí na tomada de decisão e resolução de problemas. Aqui algumas evidências dos dias das ações, tanto no espaço alternativo, atendimento ao público geral, como também no Centro Universitário São Lucas, com os colaboradores. Então, foram realizadas a aferição de pressão, os testes de glicemia, foi feito um trabalho de educação em saúde, né? Muita gente já tinha ouvido falar em síndrome metabólica, mas não sabia do que se tratava, ou então já tinham ouvido falar de patologias que estão associadas, como diabetes e hipertensão, mas não sabiam que estavam ligadas diretamente ali à síndrome metabólica. Sendo assim, então, conclui-se que o projeto de extensão contribui de forma significativa para o processo de formação acadêmica, tendo em vista que ele possibilitou a identificação de toda a problemática que permeia a prática em saúde, junto à qual o profissional de saúde atua contribuindo para o conhecimento científico e conscientização e esclarecimento das dúvidas da comunidade. Além disso, a extensão universitária é reconhecida por possibilitar um caminho para a mudança social e a transformação da sociedade, sendo, então, um trabalho de prevenção e promoção da saúde um compromisso desse futuro profissional com a sociedade. Todo o trabalho desenvolvido, então, nas ações foram muito importantes para a criação, então, desse elo entre a teoria e a prática e levou também a um processo reflexivo entre o papel do acadêmico e a necessidade da comunidade e também o papel social desse futuro profissional. Aqui as referências utilizadas, o meu muito obrigado, o meu agradecimento especial a todos os organizadores do STEAM Brasil, a reitoria e pró-reitoria acadêmica do Centro Universitário São Lucas AFIA de Porto Velho, a toda a equipe na PED, o nosso núcleo de apoio pedagógico que nos auxiliou na submissão desses trabalhos, e a todo o corpo docente e alunos do curso de Biomedicina do Centro Universitário São Lucas AFIA Porto Velho. Obrigada. Muito bem, parabéns. A gente está vendo aí que essas extensões, né, são muito interessantes mesmo, que faz essa aproximação, né, dos alunos com a realidade, além dessa ajuda à comunidade, né, isso que é o mais legal de tudo, né, a gente poder levar os universitários para essa ajuda aí, né, muito bom. Joia, gostei bastante do trabalho. Muito Se bem, alguém tiver pessoal. pergunta, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma colocação? Muito legal. Acho que faltou um só, mas pelo jeito não tem a pessoa nem está aí. Vamos então, acho que não vai. Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos. Agradeço a todos vocês, parabéns pelo empenho, pelo trabalho de todos. É muito legal a gente perceber, né, essa integração entre as várias áreas. A gente vê que cada um vem de uma área diferente, de um lugar diferente, né, mas os trabalhos estão sempre trazendo alguma coisa aí em prol da sociedade, uma ajuda aí. Tá? Muito bom. Podemos encerrar, então, aqui a nossa sala. Elaine Matheus. Alguém quer fazer alguma colocação? Todos responderam à presença? Então é isso, gente. Boa tarde a todos. Agradecer, professora. Muito obrigada, a senhora conduziu muito bem. Obrigada. Meus trabalhos. Trabalhos excelentes. Muito boa tarde, bem gostosa. Deixa eu pôr aqui de novo o link da presença. Peraí. É o formulário, deixa eu achar.
Coloquei ele novamente.